Boa noite aos amigos. Que bom que eu já estou vendo o João aí, porque se o João não chega, eu já ia ter que brigar, falar onde é que você está, João? Onde é que está? E aí nós temos aqui também o nosso Luiz. Olha que bacana, Luiz, também seja bem-vindo. Que bom, conquistei mais um para fazer barulho aqui, que a ideia é fazer barulho no chat. E obrigado também aos amigos que estão presentes, mas estão quietinho ali. Pode ficar quietinho, sem problema nenhum, mas aproveite e já vai deixando o like, tá? Vamos deixando o like. Hoje é com muita alegria que... Oi, Caroline, seja bem-vinda. Vai ter amigos da Shirley aí também, Shirley. Vai aparecer gente amiga sua aí. Hoje nós vamos falar sobre a biointeligência das abelhas. Antes de eu apresentar a Shirley, eu quero fazer perguntas. E você vai anotando. Oi, Evandro, beleza? Que bom que você está aí. Eu quero que vocês vão respondendo no chat, se sabe, se não sabe. Você sabe o que é apitoxina? Deixa aí no chat. Se sabe o que é, se já ouviu falar. Apitoxina. Aline Ferreira, seja bem-vinda. Outra coisa. Você acha que a abelha, para ela ceder o mel ou ceder os produtos que a Shirley usa, elas precisam morrer? Anota aí. Cibele, seja bem-vinda, Cibele. Outra coisa que eu quero que você diga para mim. Você sabia que o veneno da abelha, que é líquido, ele se transforma em pó? Oi, Clarice. Isso eu fiquei em choque quando eu ouvi. Vamos ver se é verdade que o líquido se transforma em pó. Muito bem, mas isso são só coisas para nós ir colocando aí, vai botando as respostas, e nós vamos conversar hoje com a Shirley Granado. Ela é formada em Direito, é apicultora, apiterapeuta e firmadora de apicultores. Seja muito bem-vinda, Shirley. Muita alegria de você ter aceitado de conversar conosco nessa noite. Nossa, que alegria. Uma boa noite a todos, saúde e paz. Muito obrigado aí, grata pelo convite, porque são poucas as oportunidades que nós temos de informar, né? A informação ela é muito precária, principalmente nesse ramo da atividade de apicultura. Quando fala em apicultura, em abelha, as pessoas, elas lembram, o que vem na cabeça é o mel, né? A abelha dá o mel e a maioria delas lembram da abelha por conta da ferroada, né? Quem nunca tomou uma ferroada, né? Geralmente, quando a gente conversa com as pessoas, a grande maioria já levou uma ferroadinha. Mas as abelhas têm um papel muito importante, né, dentro do ecossistema. A gente consegue aí entender e passar essa informação para vocês que o principal objetivo, né, o papel da abelha é a polinização. Isso precisa ficar muito claro, né? A polinização que aí praticamente representa mais de 70% da nossa alimentação, toda alimentação que chega na mesa de cada um de nós, as abelhas, né, assim como outros insetos polinizadores, mas mais de 70% é representado aí pelas abelhas, né? Então, a gente precisa ter essa informação e essa consciência, né? Então, estou muito feliz de poder passar um pouquinho daquilo que a gente já aprendeu e vem aprendendo, e costumo dizer o seguinte: vamos morrer sem aprender tudo sobre as abelhas. Que coisa, né? Sabe, quando antes a gente estava conversando, você falou que ela é polinizadora, isso eu sei, claro, mas assim, eu não sabia dessa importância. E realmente, para mim, a abelha ou é a picada dela lá, né? Ou então, ou então o mel mesmo.
Mas agora eu já sei de mais uma coisa, mas isso aí eu vou deixar para daqui a pouco a Shirley vai falar. Shirley, você é advogada. Como é que você enveredou para o lado da apicultura? Na verdade, assim, a minha formação é direito, né? Eu atuei há alguns anos, mas aí eu desisti do ramo jurídico por entender que não fazia parte ali da minha natureza, né? E aí parti para algumas atividades de vendas e tudo mais, parte comercial, tive loja e de repente até mesmo por conta de um problema de saúde do meu pai, eu comecei a pesquisar muito sobre a questão de imunidade e tudo mais, e acabei decidindo, resolvendo sair da cidade e vir para o campo. Né? Mudou a chave geral, 360, e buscando mais qualidade de vida, frutas, né, sem agrotóxicos, enfim. E aí a gente acabei chegando no campo e no primeiro momento era parte de fruticultura, e como eu informei que a abelha é responsável por polinizações, eu busquei a apicultura justamente para melhorar a fruticultura, que é a produção de amora preta. Né? Que é uma fruta que eu estudei muito, que é rica em antioxidante, as amoras, né, são frutas vermelhas, e nesse sentido, faz bem para a saúde, né? No caso do meu pai faleceu com um problema de câncer, leucemia, então isso me chamou muita atenção, porque a qualidade de vida da gente, principalmente na cidade grande, ela é muito assustadora, né? A gente come fora de hora, a gente dorme, não dorme a quantidade de tempo que deveria, né, ali ter o sono, porque o sono ele é restaurador. E aí, em contato com a natureza, plantando essas frutas, eu precisei chegar até as abelhas para melhorar a qualidade do fruto, porque todo fruto, toda frutífera polinizada, ela dá uma melhor qualidade, um melhor brix, doce, calibre. E aí eu me apaixonei pela apicultura. É uma coisa fascinante. Quem começa a entender fica fascinado, porque elas têm uma organização, Mary, fantástica. A gente aprende muito, principalmente a ter disciplina. Olha, o João, ele falou assim, mas fui visitado por uma abelha gigante e preta. Essa com certeza, João. Boa noite, João. Obrigada aí por estar nos acompanhando. Essa com certeza deve ser uma mangangava. E ela geralmente ela é considerada como uma abelha solitária, né? Ela não tem os enxames, as colônias, né? Então ela é considerada como uma solitária. Ela é super importante para o desenvolvimento e a polinização de maracujá, especificamente, né? Sem a mangangava, o maracujá não frutifica. Olha! Eu já vi a mamangava, e ela, quando ela ferra, é bacana, né? É que, na verdade, ela não tem um ferrão, ela tem uma mandíbula, né? Então ela morde doído. Nossa! Quando as pessoas te procuram, eu sei que a Shirley mexe com a abelha. Elas vão lá, eu quero comprar mel. Você falou que não é só isso. O que elas buscam de um modo geral? Bom, geralmente, nós aqui, como nós trabalhamos com a apiterapia, que é o tratamento, né, através dos produtos da abelha, né, um tratamento, uma terapia, né, que é através dos produtos da abelha. Então, a gente utiliza o mel, a gente utiliza o própolis, o pólen, a geleia real e o veneno da abelha, né, como forma de tratamento dentro da apiterapia. Esses produtos, esse tratamento é milenar, né? Egípcio, os romanos, os sírios, já desenvolviam tratamento com as abelhas, com esses produtos lá atrás. Então, isso não é nada novo, só que essas informações não nos chegam. Então, esse é o nosso papel. Geralmente, eu recebo muito aqui pacientes que sofrem de reumatismo, dores nas articulações. E o mel, na verdade, ele é um lubrificante natural. Então, ele ajuda na lubrificação das articulações, ele ajuda na lubrificação do cérebro, né? Melhora o sono, inclusive.
E dentre os outros produtos, própolis, que é um antibiótico natural, o pólen, que é um anti-inflamatório riquíssimo em aminoácidos, a geleia real, né, dispensa aí, vamos falar que ela é de A a Z, completa, né? Vitamina B1, B2, B3, B6, B8, B12, minerais, cálcio, enzimas. Olha, é fantástico o uso, né? Para quem faz o uso, no caso de nutrição. Depois que desinflamou, a gente entra com a geleia real como forma de nutrir o organismo. E o veneno da abelha, que é a aptoxina, né? A gente chama de aptoxina, que é o tratamento com as picadas das abelhas. Existem algumas outras formas, né? A acupuntura, que também é com a picadinha ali do ferrão, mas aí é utilizado as outras técnicas. Aqui o nosso sistema, né, o nosso tratamento é com aptoxina, com ênfase na picada da abelha. Daí, no caso ali, a pessoa vai ser picada de forma proposital? Exatamente, com um amortecedor, um gelinho ali para dar uma amortecida, né, no lugar, ali dar o gelo ele vai fazer um papel de, esqueci, fugiu o nome agora. Anestesiar um pouquinho, né? Isso, anestesia, vai anestesiar ali o local onde vai ser aplicado, né, ali a própria abelha, eu faço a aplicação com a própria abelha. E, nesse caso, ela vai perder o ferrão, né, que é onde está contido o veneno ali na bolsa, e esse veneno ele vai ser ali, sendo colocado, ejetado de maneira lenta e no ponto da dor, no ponto da inflamação. Veio uma pergunta aqui da minha amiga... Vicrado, aqui. A Clarice está fazendo uma pergunta. E não tem perigo de choque anafilático? Aí que tá. Geralmente, os pacientes, eu peço um exame, né, de sensibilidade a algum tipo de alergia, principalmente esses que me procuram, que são de outros municípios, são de outros estados. Alguns que já são conhecidos, alguns alunos que fazem aula e já levam ali as picadas, porque o que acontece? Pode ocorrer que a pessoa ela possa ter alergia e, às vezes, existe a questão do edema da glote. E aí, se ela levar uma picada, né, uma ferroada, é o suficiente para fechar a glote, e se essa pessoa não for socorrida, né, ou ali com uma adrenalina de 1 cc, né, uma injeção de Fernegan e tudo mais, ou em casos que não haja possibilidade de chegar a algum lugar que tem, o cara está lá no meio do mato, tem que furar a glote, tem que fazer o furo, porque senão a pessoa morre sem ar, né? Mas no nosso caso de tratamento, não, a gente já toma todas essas precauções para que não ocorra nenhum tipo de fatalidade, porque o propósito é curar, melhorar e de forma alguma... alguma, não matar a pessoa. Não matar. Exatamente. Isso precisa ficar bem claro. E você falou da geleia real. Como é que a gente usa a geleia real? Olha, geralmente após os tratamentos de desinflamações, né? Porque o nosso organismo vive inflamado. Quem não consome, por exemplo, pizza, macarrão, pão, né? E cada vez está ficando pior aí esses produtos, né? Infelizmente, a gente vê diariamente pessoas que estão com o organismo inflamado. Então, no primeiro momento, a gente desinflama com o própolis, com a aptoxina, né? Com o pólen. E no segundo momento, a gente entra com a nutrição, que é a geleia real. Como é que é consumida? 1 graminha sublingual, debaixo da língua. O pessoal, às vezes, aí pode entender melhor para fazer um comparativo. O remedinho da pressão, o captopril, não é colocado debaixo da língua, que ele já vai entrar direto em contato com a corrente sanguínea. Geleia real igual. Então, a pessoa, todo dia, né, uso contínuo ali, coloca 1 graminha sublingual, vai derreter, de preferência, antes de escovar os dentes. Geralmente, a maioria das pessoas usam pasta com flúor. A gente orienta a não utilizar a pasta com flúor. Se utilizar, tem que ser antes de escovar os dentes, porque o flúor, ele praticamente bloqueia aí, praticamente, os efeitos, né, os benefícios
das substâncias benéficas da geleia real, né? Inclusive, uma dica, nós já vamos estar lançando aí o gel dental com própolis. Oh, isso sim, isso sim. E já tem, porque eu já vi, já sei. Mas, assim, e agora, gente, eu vou falar uma coisa que a Shirley não tá me pagando para fazer isso, tá? É por isso eu vou falar de meu, assim. Eu conheço os produtos da Shirley e foi por causa disso que eu pedi para ela vir falar. Porque né, muitas vezes, assim, é o inverso, né? A pessoa tem uma coisa, paga para fazer. Eu ainda não estou com esse poder, mas foi o contrário, que foi conhecendo os produtos da Shirley através do Chiama, que trabalha e que atende a Shirley. Eu estava com uma dor terrível no braço, até o João, o João, assim, é o terror do canal, ele fica falando, ele agita, ele é o cara que agita aqui o nosso canal. Já vou dar boa noite ali para o Valdir, que entrou, seja bem-vindo. E eu estava com muita dor e o Chiama foi fazer um atendimento para a Shirley e trouxe, ela vai falar daqui a pouquinho, eu vou falar pomada, mas a Shirley disse que não é esse nome, é outro nome. E, gente do céu, é como tirar com a mão. E a esposa do João, ela tem um probleminha na mão, dói e tal, e o Chiama mandou, eles são lá da Bahia, então o remédio foi lá na Bahia para ela. Depois o João pode dizer alguma coisa como que a Rita está. Mas é conhecimento, então eu sei que tem pasta de dente por aí já de abelha, mas eu tenho certeza que o seu vem com coisa diferente, porque vocês trabalham de forma diferente, né? Olha lá, o João falou artrite reumatoide. É isso mesmo. E até naquela época ela estava com muita dor, daí o Ishiyama falou, passa o endereço que eu vou te mandar. E o Ishiyama mandou uma pomadinha. E uma coisa assim, agora você faz de dois jeitos. Uma é um creme branco e a outra é um potinho. O que muda? Aquela de uma bisnaguinha, o que muda de um para outro? Na verdade, que a pomada... nós estamos falando aqui, você já me corrija, por favor. Eu falei pomada, mas você falou que é outro nome, né? Na verdade, a bisnaguinha a gente usa como creme do veneno da abelha, né? Porque a legislação é muito em cima, dá muito em cima. Então, a gente começou a utilizar como creme rejuvenescedor, porque ela é rica em melitina, né? A toxina é rica em melitina, então faz muito bem para o tecido da pele. Depois, quem tiver oportunidade, dá uma aprofundada, né? Pode jogar aí no Dr. Google, que vai aparecer uma série de informações sobre os benefícios. Se a gente ficar falando aqui, Mary, nós podemos ficar aqui 10 dias e 10 noites que não esgota o assunto, né? Mas a gente dá uma pincelada. Então, é o creme, né, do veneno da abelha, e o da branquinha é o creme de própolis. O creme de própolis, que ele também é cicatrizante, hidratante, ele serve para queimadura. Nossa, para queimadura é uma beleza. Mas voltando a falar nessa questão do creme do veneno da abelha, a gente começou a mandar para as pessoas começaram a usar como creme facial e começaram a relatar melhoras em congestionamento, assim, constipação. Começaram a pessoas que têm problema de sinusite, rinite, começou a ter uma melhora e não ter crises. Então, a gente começou a ficar meio que com um alerta, né? Falou, opa, pera lá. Aí nós começamos a pegar o veneno, nós já encaminhamos para a universidade, já foi para Campinas. Está sendo feito um estudo sobre a questão de bloqueios de bactérias, de herpes. Esse está sendo feito com o nosso veneno. Uma das coisas que você falou que é importante aí, porque a gente mesmo faz a coleta do veneno, então a gente sabe como é que é a qualidade dele. Não há sofrimento para a abelha. E no caso do própolis, a gente também planta o alecrim, a abelha vai lá, coleta a resina, e aí a gente tem a resina do própolis, né, o própolis bruta, e aí a gente faz a preparação dos produtos, tanto do creme de própolis, bem como o extrato de própolis também, que ele é um coadjuvante da saúde, né? Ele ajuda a elevar a imunidade, porque elimina metais pesados do sangue, que é muito importante deixar isso em evidência. Ele não cura, ele é um coadjuvante e acaba elevando a imunidade. Elevou a imunidade,
nós não temos aí o problema de avanços de bactérias, de doenças. Então, é muito importante entender, no nosso caso, nós preparamos o solo desde o início até o final, e agora, para os nossos clientes, nós estamos até levando as linhas a laboratórios para eles terem os próprios produtos com a própria marca. Então, a gente forma apicultores, né, que você citou aí no primeiro momento, a gente ensina a trabalhar com abelhas, ensina a multiplicar a abelha e ensina a trabalhar com os produtos, né, das abelhas e tendo também um rendimento, porque nós ajudamos as abelhas, damos casa, cera nova, trocamos a rainha e, em contrapartida, elas nos oferecem uma infinidade de produtos benéficos, de onde a gente pode tirar ali um rendimento, ter um ganho, que é isso, a gente vive aqui praticamente da apicultura. Eu vou passar aqui o vídeo que você mandou para mim. Vamos ver. Legal. Aqui. Bom, esse é protocolo realizado aqui, agora vamos aguardar de 45 a 50 minutos. Então, lembrando, colocado no primeiro momento o escape invertido para poder coletar as abelhas e não deixar que as sentinelas, as guardiãs, saiam e deixem de entrar ali, de subir até o coletor. Aqui o coletor já está em operação, as abelhas estão fazendo o processo ali já praticamente de expelir o veneno, né? E aí nós vamos agora aguardar aqui uns 45 a 50 minutos, colocando a tampa para não ficar muita claridade aqui para ela, sempre pensando no bem-estar animal, sem fumaça, durante o dia, com todas as precauções aqui já colocadas em práticas, para que o nosso trabalho seja realizado com sucesso e a toxina tenha qualidade e a gente trabalha com eficiência. É isso aí. Legal. Qual era a função naquele momento ali? O que você estava fazendo? Conta para nós, o que é aquilo? Então, na verdade, assim, deixa eu até explicar e colocar aí a questão das sentinelas guardiãs, né? Porque as abelhas, quando nascem, elas têm, a mesma abelha, elas vão ter várias funções dentro da casa. Então, a abelha nasceu, nos seus 2 a 3 primeiros dias, elas vão ser faxineiras, né? Passado 3 dias ali, elas começam a desenvolver glândulas salivares ali, e elas vão ser nutrizes, babás. Elas vão começar a cuidar das larvas até o 3º dia de vida dentro da colmeia e da rainha. Então, essa mesma abelha que foi faxineira, ela vai passar a ser babá nutriz. Essa mesma abelha, com o passar dos dias e com o seu desenvolvimento fisiológico, ela passa ali para o 14º, mais ou menos até o 14º, ela começa a desenvolver glândulas serígenas e ela vai ser engenheira. Ela vai construir aqueles alvéolos onde é armazenado o mel, o pólen, onde a rainha faz a postura, faz a ovoposição. Então, essas engenheiras, ela tem essa função e essa atividade dentro da casa. Lembrando que ela já passou pela atividade de faxineira, nutriz, babá, então ela está sendo engenheira. Agora, a 4ª fase dela, da atividade e da função dela desenvolvida, é de guardiã e sentinela. Por quê? Começa a ser formado a bolsa do veneno, onde está ali acoplada ao ferrão, e aí ela passa a defender a colmeia ali, a sua colônia, de predadores, de algum intruso, né? E nessa fase é que ela tem o veneno para ser expelido, para ser oferecido ali para nós dentro desse coletor que foi passado aí no vídeo. E a última fase da abelha, né? Aí no seu 21º dia, ela vai sair para ir em busca de água, pólen, néctar, que vai ser transformado em mel depois, e própolis. Então, ela, na última fase de vida dela, ela vai buscar alimento para comer. Então, dentro da colônia ali, da abelha, existem essas várias fases, né, das abelhas, de acordo com o seu desenvolvimento fisiológico, cada uma desenvolvendo uma função ali, nenhuma volta para trabalhar a outra. É muito engraçado que tem um livro, vou deixar aqui, acho que é Homem Sapiens, e tem lá uma parte, uma página, que ele descreve essas funções da abelha,
e inclusive ele fala sobre essa disciplina que elas têm, e ele deixa claro lá, não existe conflito lá dentro, não existe a função de abelha advogado, ou seja, não tem advogado porque não tem conflito. Então é muito interessante para chegar nessa parte aí do coletor, quando a gente coloca aquela ferramenta ali na frente, que a gente chama de escape invertido, depois as pessoas podem voltar aí no vídeo, né, porque fica gravado, né? E então tem o escape invertido, é uma tela, é um acessório que as abelhas vão entrando e não conseguem sair. Porque se as sentinelas saírem, as guardiãs saírem ali para defender, né, aquilo que foi colocado ali, a nossa presença, não vai ter uma quantidade de abelhas ali exalando o veneno, que ele sai em forma de líquido e aí, em contato com o oxigênio, ele vai virar pó. Né, já passando essa informação. E na parte de cima nós temos um coletor. O coletor ele é uma tecnologia já bem mais avançada. Antigamente o pessoal colocava o vidro no alvado e colocava as ondinhas de choque curtas, né, ali, para a abelha poder, a hora que ela pousasse ali ou estivesse saindo, ela acabava expelindo, porque ela sente aquela cosquinha, ela expele ali o veneno como forma de defesa, ela não perde o ferrão, ela não morre, então a gente consegue fazer uma coleta tranquila, eficiente, só que daí tem a questão de sujidade. A nossa tecnologia, o coletor ele está em cima do ninho, então as abelhas sobem para exalar, né, para poder expelir esse veneno, aí em contato com oxigênio no vidro, na lâmina de vidro, conforme vocês viram aí, pode voltar depois para verificar, elas vão expelir, vão exalar ali, e depois a gente vai raspar com uma lâmina de estilete e vamos guardar dentro de um vidrinho âmbar, dentro do congelador, para manter as propriedades até o momento de ser preparado os cremes, dos quais a gente, né, envia aí para você e envia e utiliza para um monte de outros pacientes, que inclusive às vezes tem o problema de ter alergia, né? Então pode ser usado o creme do veneno da abelha no caso de ter a alergia à picada. Então a gente tem essa saída, né? O João perguntou assim: quantas abelhas podem chegar uma colmeia? Quanto tempo uma abelha vive? Portanto, quero saber o percentual de abelhas com ferrão e veneno. Antes de você responder, eu vou convidar os amigos que se inscrevam no canal, se ainda não é inscrito. Aproveite para deixar o like, porque vocês vejam a riqueza de informações que a Shirley está trazendo, e o YouTube precisa saber que esse vídeo é legal, e ele só vai compartilhar com mais pessoas se houver movimento no canal. Então, gente, vamos movimentando aí. Eu ia perguntar mesmo quanto tempo uma abelha vive, você vai falar daqui a pouquinho, e quantas abelhas, mais ou menos, né, numa colmeia. Tá, então vamos lá. Tempo de vida útil de uma abelha operária, tá? Porque lá dentro da colmeia, então, nós temos as operárias, o zangão e a rainha, o que forma toda essa colônia que, se existir a rainha ali dentro, ela nunca vai parar, vai ser contínua, é uma engrenagem. A operária, ela dura, em média, 45 dias de vida, desde a ovoposição, do primeiro dia de ovo, que já pode ser contado como vida, até o seu último dia. Algumas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, de acordo com o estresse, né, que às vezes está dentro de uma mata, tem que sair, às vezes está muito no alto. Eu falo para os apicultores, sai vazia, elas saem para forragear, e depois tem que subir carregado. Então, a gente informa o local correto para ser colocada essa abelha. A rainha dura, em média, olha, só pelo fato da rainha consumir geleia, só geleia real, ela dura, em média, 5 anos dentro de uma colmeia. Olha só a importância da geleia real. E os zangões, em média, 84 dias, porque na falta de comida, elas colocam eles para fora, porque eles têm algumas funções, né? Ele tem a função do acasalamento, a voo natural. A gente pode depois fazer um novo encontro para poder detalhar um pouquinho mais isso. E tem, inclusive, vídeo, né, mostrando esse acasalamento.
E também ele serve para poder esquentar as crias ali dentro aquecer, né, as crias, as larvas ali dentro da colmeia. Mas, então, 84 dias um zangão, em média 5 anos uma rainha, a gente comercialmente troca de ano em ano, e as operárias 45 dias em média, né? João, quantas abelhas tem dentro de uma colmeia? Vai depender. A gente tem abelhas núcleozinhos de 3 quadros, que tem ali de 10 a 20 mil abelhas, que já pode começar uma família. Existem colmeias, para a gente poder estar fazendo essa coleta do veneno, eu preciso de colônias superpopulosas, porque daí vem a outra resposta. A porcentagem de abelhas que vão estar soltando o veneno ali para a gente, vão estar exalando ali veneno, precisa ter uma quantidade grande para ter uma porcentagem de sentinelas, guardiãs de operárias que vão soltar o veneno, que condizem ali para a quantidade que a gente vai coletar. Se você colocar, por exemplo, uma colmeia média que tem aí 50 ou 80 mil abelhas, eu vou ter uma quantidade de coleta de veneno mais baixa. Se eu tiver uma colônia, que é igual essa que passou no vídeo, de 150 a 180 mil abelhas, a minha coleta vai aumentar. Então, em média, eu coleto 1 grama, 1,5 gramas de veneno por colmeia superpopulosa. Eu tenho caixinhas aqui de núcleos de fecundação, porque a gente trabalha com genética e rainhas, com 5 quadrinhos, que ali dentro vai 1 quilo de abelha corresponde aí a mais ou menos 10 mil abelhas. Então, só para vocês terem uma noção. Então, às vezes, cabe ali dentro do núcleo de 5 quadrinhos mini, cabe ali 10, 15 mil abelhas. Então, já dá para ter uma família, porque dentro da colmeia eu preciso ter faxineira, nutrias, engenheira, sentinela guardiã e campeira. Então, está formada a família. E a rainha, né? Para nunca deixar de fazer a postura, porque vai nascendo a abelha, vai morrendo, ela vai fazendo a ovoposição, vai nascendo, vai morrendo, e essa engrenagem não para nunca. O Chama está perguntando como é feita a troca de ano em ano e o que você faz com a rainha trocada. Na verdade é o seguinte, primeiro que a gente já tem um trabalho diferenciado, nós já capturamos as africanizadas e nós já fazemos a troca da rainha africanizada por uma rainha europeia. Esse já é um trabalho diferenciado do sítio São Camilo. Como é que é feita essa troca? Nós utilizamos técnicas. E dentro dessa técnica, a gente utiliza a técnica de orfanação, né? E é onde a gente, dentro da formação de apicultores, a gente ensina essa técnica ao pé da letra. Então, a gente orfana a rainha, espera 7 dias, porque dali 7 dias elas vão sentir necessidade de mãe, e elas começam a alimentar células, dando geleia real para essas células, escolhendo, então, essas células para ser a nova mãe. Aí nós vamos lá e retiramos essas células da colônia e introduzimos uma rainha já acasalada a voo, uma europeia. Pode ser uma italiana, uma cárnica, uma caucasiana, uma buckfast, que é uma rainha inglesa. E aí a gente vai enganar essa colmeia. Nós retiramos a mãe dela, elas vão sentir necessidade de mãe e eu vou presenteá-las com uma mãe mais dócil, mais mansa, mais produtiva. E aí, dali 90 dias, eu tenho essa prole toda trocada. Aí só tenho prole das europeias. É um trabalho diferenciado, como eu digo, aí do sítio São Camilo. Que bacana isso, né? Aqui o amigo doutor Minhoca, ele diz, por que usar a fumaça para retirar o mel? E você mostrou no seu vídeo que você não usa, né? Então, ou foi naquele em especial? Vamos deixar um abraço aqui para o meu parceiro, doutor Minhoca. Ah, esse é teu amigo? A gente realiza aí já realizamos alguns cursos aqui de minhocultura. Forte abraço, doutor Minhoca. Vamos lá, então. Minhoca também é uma coisa da qual a gente precisa muito, né? Isso. A terra, né? Exatamente. Aí fica aí também a dica. O doutor Minhoca, especialista na parte de minhocultura aí. Opa, olha aí, eu vou até marcar doutor Minhoca para fazer uma live sobre... Pode marcar. Atesto e assina embaixo. Eu assisti há muitos anos atrás, o Japão estava importando minhoca
porque o solo deles, de tanto produto químico, estava apodrecendo. E mostrava assim que coisa horrível. E a minhoca na função de revitalizar. Aí mostrou, né? Eles fizeram um experimento, a terra podre, devido ao defensivo químico, e depois a terra reestruturada com a minhoca. Nossa, eu vou te procurar, vou pedir o contato do Dr. Minhoca. Mas então tá, vou deixar para você responder. Maravilha. Então, por que que... inclusive agora a gente já está com uma técnica nova também. Nós somos aí... a gente testa muita coisa e dando certo a gente passa para o pessoal. Hoje, para tirar o mel, a gente nem está usando mais a fumaça. Usa ali no primeiro momento, mas a gente está usando o soprador para não pegar aquele cheiro de fumaça no mel, né? E como a gente trabalha com abelhas mais mansas também, isso se torna um pouco mais fácil. No caso do vídeo que eu falei que é sem fumaça, por quê? Se eu passar a fumaça ou entrar com a fumaça ali dentro da colônia, o que vai acontecer? As abelhas vão começar a papar ali o mel, o néctar, e vão preencher ali, vão ficar cheias, né? Vão preencher o papo, e elas não vão conseguir soltar, expelir o veneno. Elas não conseguem ferroar. Por isso que muitas das vezes, quando começa a passar os enxames, ou quando o enxame, a abelha, às vezes, por falta de espaço dentro da casa que ela está, elas acabam enxameando para outros lugares. E aí, muitas vezes, as pessoas conseguem enxergar aquele bolo de abelha. Aquele bolo de abelha que vai enxameando não vai atacar ninguém, porque elas estão praticamente carregadas, porque ela precisa levar essa alimentação para o outro local, para a casa nova delas, e elas não vão conseguir atacar. Então, para retirada do veneno, eu não uso fumaça. Por isso que é mais fácil trabalhar com abelha europeia do que com abelha africanizada, porque a abelha africanizada é o trem. É difícil já trabalhar com fumaça, imagine sem. Então, por isso que nós preferimos levar para esse caminho. Abelhas europeias, tanto para o veneno, quanto para o própolis, quanto para qualquer outro tipo, um mel. Né? Aqui na nossa região não vai muito bem o pólen, porque é mais úmido, né? E a geleia real, então, nem se fala. Você não pode pôr fumaça para poder retirar a geleia real, porque senão contamina. Né? Ali entra a fumaça, ali contamina todo o trabalho. Mas fica aí essa informação. Em alguns casos, a gente utiliza ali para dar uma acalmada na abelha, para a gente poder estar manejando. Em outros casos, no caso da retirada da coleta do veneno, não é recomendado, porque senão você dá o tiro no pé. Você não consegue ter a proporção de veneno suficiente que deveria ter aquela colônia. Entendi. E você trabalha com o conceito de aproveitamento total, o que faz todo sentido, né? O que é esse aproveitamento total para nós que até então só sabíamos do mel, agora já estamos descobrindo um monte de coisa. É legal. O que acontece? Eu costumo dizer que a abelha, ela própria se mantém, ela se financia. Então, por exemplo, quando a gente está lá, quando a gente faz uma captura, que seja, aquela cera que a gente retira da captura e quando a gente faz o processo de técnica de renovação, a gente aproveita essa cera, derrete ela, transforma ela em cera alveolada, que vai ser a base novamente para as abelhas dentro de uma colônia construírem os seus alvéolos. Então, eu costumo dizer que a partir do segundo ano, a própria abelha se mantém. Esse custo que o apicultor tem no primeiro ano ali, para poder estar comprando cera e poder estar ofertando a abelha, porque eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa dar a contrapartida. Se você só tirar, a gente chama isso do extrativismo, não vira. Então, você tem que dar alguma coisa para poder estar te retirando depois lá delas, porque elas são fantásticas, elas vão buscar o mel, elas vão buscar o pólen, porque aí é onde ocorre a polinização, né? O pólen é o masculino, o néctar é o feminino, é o útero da planta. Então, na medida que ela coleta o pólen e ela vai para papar o néctar, é onde ocorre a polinização. Ela tem que fazer isso para trazer alimentação para dentro da casa dela. Então, praticamente, como eu falei no início, o papel fundamental das abelhas é polinização. Poxa, se eu estou tendo benefício com os produtos que elas nos fornecem,
Por que não uma contrapartida? Por que não ajudá-las a desenvolver o trabalho com material novo, com uma condição decente, com os alvéolos em formato de hexágono, porque existem apicultores que deixam lá, só vai pôr na melgueira e vai deixando o ninho totalmente desorganizado, aqueles favos totalmente, eu costumo brincar, né, fubecados, deformados, é uma coisa de louco. A gente vem vendo muito isso. A nossa especialização aqui na parte de formação de apicultores é renovação de colônias, com ênfase em introdução de rainhas europeias mansas, né? Esse é o nosso trabalho principal. E os outros produtos, os outros benefícios que a gente leva até as pessoas, que a gente faz chegar até as pessoas, é aquilo que a gente troca com as abelhas. Eu costumo dizer que existe uma troca, e é uma troca muito legal, porque é uma troca saudável, né? Costumo dizer que as abelhas são as farmacêuticas com asas, porque todos os produtos delas são benéficos e, de alguma forma, eleva a imunidade nossa. Pode pesquisar isso, todos os produtos, sem exceção. Como é que foi que você falou que você dá o alimento? Não foi orgânico, alguma outra coisa que você falou que você alimenta? Probiótico. Isso! Nós alimentamos, né, na época de escassez, de inverno, que não está tendo florado, na época que chove e que dá ventania, que é derrubado totalmente ali a alimentação das abelhas, a gente entra com uma alimentação energética, né, ali substituindo o néctar para elas, quando faz divisões, técnicas de divisões, e também o alimento proteico, substituindo ali o pólen. É assim como o pessoal faz para o gado, faz para os carneiros, para as aves, né? Dá aquele suplemento. Nós utilizamos o EM1, né? Na alimentação das abelhas, ou seja, nós oferecemos probiótico, né? Então vai melhorar a flora intestinal da abelha, ela fica mais ativa, ela tem mais saúde. O EM1 ele elimina fungos, bactérias, então a gente elimina ácaros, varroa, previne varroa, que é um dos problemas grandes que os apicultores têm. Então a gente tem uma ajuda também aí, né, desses probióticos naturais, orgânicos, dos quais a gente oferece às abelhas para que elas também tenham uma saúde para poder trabalhar, buscar ali as alimentações, e a gente faz essa troca. Que legal, né? Não é só explorar, é doar também. Com certeza. O João fez uma pergunta aqui que eu fiquei pensando assim, ele falou assim, que às vezes fica aquele enxame. E eu já vi esses enxames mesmo, ele fica um tempo, depois eles vão embora. Quando ele faz esse enxame num determinado lugar, quer dizer que ali tem rainha ou qual é a função daquilo? Ali tem rainha, porque o enxame, quando ocorre esse processo de enxameação aí, a rainha velha sai com 50% da casa e já as abelhas já encontraram outro lugar para elas se estabelecerem. Às vezes elas param para descansar, param naquele bolo, fica parecendo uma barbona assim. A rainha está lá no meio. Geralmente, eles deixam de alimentar a rainha por 2 a 3 dias para ela poder ficar um pouquinho mais leve, para ela poder fazer esse transporte. Às vezes, é rainha mais velha, o que acontece? Ela, às vezes, acaba morrendo por falta de nutrição e tudo mais. Aí, às vezes, o apicultor vai lá, captura aquele enxame. Aí ele não vai para frente. Por quê? Porque daí ele não deu atenção depois de 7 dias, não verificou ovoposição. Então, ali, aquela família vai se acabar. Por quê? Porque não tem a reina, não tem a rainha que vai dar origem a outras crias, a outras larvas, para que o enxame possa evoluir, aumentar, e aí, às vezes, se perde o enxame. E, às vezes, o apicultor não tem essa informação ou não está atento a ninhos, né? Então, não consegue visualizar essa problemática. E aí, a gente ensina isso dentro da formação, a como capturar esses enxames e como mantê-los e como também manter esse enxame vivo, né, para que tenha essa evolução. O doutor Minhoca está perguntando, para iniciar a apicultura, qual é o valor e se é necessário antes fazer um curso? Olha, eu costumo dizer o seguinte, tem muita gente na internet que vive vendendo curso online e tudo mais. Eu sou totalmente contra, tanto é que a gente não vende curso online. Eu tenho aqui os meus treinamentos, a gente geralmente cobra por pessoa, né?
a gente vai até as propriedades onde já tem a apicultura. A apicultura não é um trem barato, porque exige alguns equipamentos, alguns acessórios. Hoje, para se começar a ter algum rendimento, precisa de um investimento mínimo de 5 a 8 mil reais. Para se ter ali de 5 a 6 colmeias e colocá-las em produção. Porque não é só o enxame que é colocado o preço, você tem que colocar o valor de hora homem, o suporte, as melgueiras que vão vir depois, o material que você precisa para poder fazer o manejo, que é fumegador, que é EPI, que é um troço que é violento. Então, quem fala que é custo baixo, começa só capturando, tudo bem, mas você tem que ter colmeia, você tem que ter material, você tem que ter quadro, você tem que ter cera. Não é fácil. A apicultura é para todo mundo, nem todo mundo é para apicultura. Hoje, em média, meus treinamentos, ele custa por pessoa R$ 1.250. O treinamento de 7 dias com 7 técnicas. A gente entrega um pouquinho mais de técnica, tá? Mas eu coloco essas 7 técnicas essenciais para o entendimento e conhecimento. Quero iniciar. É o mesmo valor, só que você é obrigado a formar 2 colmeias. Não tem onde pôr, então não faz o treinamento. Porque meu objetivo é colocar a rainha solta zangão, o zangão só é filho da mãe, ele não tem pai. Então a gente satura o ambiente com zangões puros para poder acasalar com as da mata, para poder melhorar o nosso apiário e o nosso entorno. E veja, e no caso, assim, do seu trabalho em especial, é o respeito ao animal. Meu Sim. Deus do céu, tem que ter o respeito ao animal, né? Isso o pessoal começa a fazer aí captura, coloca caixas para capturar e depois não entende como faz. Essas abelhas começam a enxamear uma atrás da outra. Uma atrás da outra. É complicado. É igual mesmo na questão da minhocultura. Se você não tiver ali um bom senso, cuidado com as minhocas, alimentação correta, temperatura, ambiência, você vai matar as suas minhocas. É a mesma coisa. Então, tem que ter respeito ao animal, né? Tem que ter... Aqui o amigo colocou assim, cuidados se for atacado por abelha, sendo alérgico ou não, tem alguma consequência das picadas, mesmo não tendo reação visível, ou seja, ser alérgico e não apresentar algo visível na hora. Eu acho que assim, aquela alergia que aparece depois, isso tem alguma coisa a ver? Olha, geralmente a picada, a reação já é imediata, porque é uma substância nova que está entrando ali no seu organismo e a sua defesa está indo se defender. Então, incha e pipoca, é na hora. Se a pessoa levar uma quantidade muito grande de picadas, que já acontece aí o pessoal que vai limpar mata, alguma coisa desse tipo, quando chega no hospital, precisa tomar o soro para poder eliminar ali. E, às vezes, a pessoa que não tem alergia, ela começa a desenvolver uma alergia, alguma coisa, mas quando tomar a picada. Falar que vai ter lá depois, lá na frente, não. Geralmente é imediato. Ô, Shirley, bem que você falou, meu Deus, tem bastante coisa. Eu tenho aqui uma porção de perguntas, mas essa aqui vai ficar, porque vai ser bem legal. Vai ser sobre lifting, skincare natural, que não deu tempo. Não deu tempo de nós falar do transformar o líquido em pó, mas não faz mal, porque daí nós vamos conversar de novo. Nós vamos falar certeza. Meu Deus do céu. E aí céu, a gente pode até chamar alguém que é especialista nessa parte, né, de estética, para poder eu tenho uma sobrinha que é química. Meu Deus, a gente pode fazer uma coisa aí. Show. Shirley, meu Deus, quanta coisa, nosso horário. Olha, eu não vi, agora que eu olhei e falei, meu Deus, passando ali, estamos dando o nosso horário. Eu gostaria muito de agradecer, muito, 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 e pedir para você deixar... Olha, tem mais um aqui, ó, plantar em casa. O teu amigo que você falou, né? Plantar em casa. Carlos. Abraço, Carlos. A gente estava esperando você chegar, o plantar em casa. Quero convidar os amigos que estão nos assistindo, que se inscrevam no canal, deixem o like, e eu vou pedir que você deixe para nós a sua fala final, o que você gostaria de deixar para nós.
Maravilha, só gratidão, né? A oportunidade de repente, estar passando um pouquinho da informação sobre as farmacêuticas com asas é muito importante. Muita gente não tem nem noção de como funciona uma colônia de abelha. As pessoas, a mídia geralmente toca o terror, que fulano morreu porque foi atacado por abelhas. Nós temos um grave problema, né? Quando as abelhas, nós tínhamos abelhas europeias aqui, em 57 foram trazidas as africanas, é um tema com o próximo assunto nosso, mas o nosso papel, o papel do Sítio São Camilo, meu, da Mila, aqui da nossa equipe, é justamente fazer um trabalho contrário, levar informação, levar saúde para todos os povos e nações, porque eu tenho pacientes até de fora do Brasil, e deixar aí essa informação, ó, plantar para as abelhas é importante, todas as plantas que têm pólen, que têm néctar, é muito importante, cuidar das frutíferas e não passar nenhum tipo de veneno, de agrotóxico, é muito importante, porque isso favorece e vai fomentar, e vai estar fomentando esse pasto apícola, vai estar dando alimentação para essas abelhas, e deixar aqui o convite para o pessoal ir sempre acompanhando aí canais como o seu, que leva esse tipo de informação, e é um bate-papo que eu nem vi também passar a hora, então fica aqui a minha gratidão eterna. E convidar o pessoal a conhecer um pouquinho mais sobre aí as farmacêuticas com asas. Sítio São Camilo fica aqui em Juquitiba, São Paulo, né, próximo aqui de São Paulo, região de Mata Atlântica litorânea, as porteiras estão sempre abertas, a gente recebe o pessoal para visita, para vender as coisas, o pessoal vem comprar, vem ser atendido. Então, aqui as porteiras e o coração está sempre aberto. Depois eu vou pedir para você me passar bem certinho o endereço, que daí eu vou deixar na descrição ali embaixo do vídeo, né? Maravilha. Que a pessoa que assistiu o vídeo, tiver interesse, quiser saber, vai conseguir achar bem certinho ali. Eu vou pedir para você e vou deixar na informação no vídeo. Deixa eu ver. Aqui nós temos o amigo do Além da Leitura, Caio Bi, que é o dono do canal. Você falou de um livro, Caio Bi, e esse canal do Caio Bi, Além da Leitura, ele lê o livro, depois ele faz comentários ali. Olha aí uma boa dica, Caio Bi, de leitura que a Shirley deixou. Temos aqui o nosso amigo, né, já anotei aqui, mas vou... Aqui, temos de Planta em Casa, temos o da Minhoca, mas são pessoas para a gente conversar, porque tem o que passar, né? E Shirley, eu já anotei mais algumas coisas aqui que eu vou falar para você, para a gente daqui a algum tempo conversar de novo. Opa! Porque realmente foi muito legal. E essa questão da abelha... farmacêuticas com asas e os tipos de abelha e qual a função e como é a sociedade de cada tipo de abelha, é coisa muito legal, muito interessante. Inclusive, esse livro, As Farmacêuticas com Asas, existe. Depois eu vou mandar para você a imagem da foto. Tá. E fala sobre rejuvenescimento, pessoal durando mais de 120 anos, 130 anos. Meu Deus do céu! É duro do povo aguentar nós, né? É bem nessa. Nossa, muito obrigada do fundo do coração. Agradecer aos amigos que chegaram no canal hoje por primeira vez. Muito obrigado pela companhia, aqueles de sempre. E Shirley fica mais um pouquinho, mas eu já vou fechando o canal, desejando uma boa noite aos amigos e um bom descanso a todos e obrigado pela companhia. Até! Gratidão.